Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, no Página Heroicast e também no Páginas Heroicas Cast. Aqui no YouTube, se puderem se inscrever no nosso canal, ajuda demais a fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. Vocês devem estar se perguntando nesse momento por que está ali a live do Samuel Venâncio no nosso desktop, aí na nossa telinha. Eu fiz uma pergunta para o Samuel Venâncio com a Páginas, né, com o nosso perfil do Páginas, durante a transmissão dele, que eu não sei se ainda está acontecendo, mas eu tinha que gravar aqui para vocês, e eu vou mostrar para vocês aí a pergunta que eu fiz ao Samuel Venâncio, até para mostrar também um pouco do que era a grande dúvida nossa aqui do nosso canal do Páginas, e foi uma pergunta que rendeu bastante, lá o Samuel e os convidados, né, o Valu, o Pedro, o Caio também, rendeu ali um assunto, então eu vou passar aqui para vocês. Vou transmitir aqui para vocês, tá bom? Eu espero que não dê problema, acho que não. Só um trechinho, não costumo fazer isso, mas vou deixar aqui um trechinho, portanto, só para que vocês assistam. Se não assistiram a live do Samuel, assistam depois, porque teve muito assunto bacana lá. A gente vai falar de alguns assuntos aqui depois, como, por exemplo, é claro, o principal deles, que foi a saída do Pedro Martins, tá? Que já está indo para o Vasco. Então, pessoal, sem mais enrolação aqui, eu vou fazer a transmissão aqui para vocês, espero que dê certo, que é a primeira vez que eu faço esse trem aqui. Vamos lá, acho que vai dar certo sim. Páginas Heróicas. Fala, Samuel. Fala, pessoal. A falta de transparência e reiteradas promessas vazias são o maior calcanhar de Aquiles da nossa SAF. Acham que isso vai mudar? Abraço. Páginas Heróicas. O que eu falei esses dias, eu acho que a SAF comunica muito mal. Em todos os aspectos. Verdade. Por exemplo, quando o Rafael Cabral vai lá e é apresentado e ele fala aquilo passou a ser a verdade absoluta da história. Por exemplo, que ele pediu para sair, eu acho que sim, que aconteceu. Agora, falar que buscou desafios maiores, ele estava em desafios maiores aqui e falhou, né? A Copa do Brasil é um desafio gigante, né? Para quem é hexa, né? E a gente foi eliminado. A Sul-Americana, depois de um tempo, é um desafio importante. E a gente viu a bola passar no meio das mãos dele ali, naquele empate ridículo com a Aliança, né? Voltar a ganhar um campeonato mineiro em cima do rival, diante de todas as circunstâncias de investimento maior, de folha salarial muito maior, um desafio enorme. E falhou. Então, isso aí vai ficar como verdade, né? Porque o Cruzeiro simplesmente resolveu interromper o ciclo de um goleiro que tinha mais 2 anos de contrato, quase 2 anos, que era o titular absoluto, e simplesmente sem falar um A. Sem falar o que aconteceu. Por que ele treinou num dia, na véspera do jogo, estava relacionado, e depois disso desapareceu. E aí já apareceu lá em Porto Alegre, se apresentando ao Grêmio. Isso aí é apenas uma das coisas, né, para falar que a SAF comunica de forma muito errada, né? E outra, se estava pensando em desafios maiores, chegou a essa conclusão depois de ser vaiado e xingado num jogo? Num meio de temporada, com janela quase fechada? Teve o início do ano todo para pensar em desafios maiores. Então, mas aí entra isso. A comunicação é muito ruim. Muito ruim. Você concorda, Pedro, ou discorda? Antes do Pedro falar aqui, vou dar meu comentário aqui, que assim, o Samuel, ele, obviamente, ele é mais polido que eu quando ele vai falar alguma coisa, porque o Samuel é um cara que é muito grande, né? É um setorista gigantesco, um dos maiores do Brasil, e sem dúvidas nenhuma, o maior do Cruzeiro. E ele tem os patrocínios dele, como vocês estão vendo ali, ele tem uma responsabilidade muito grande naquilo que ele fala. Mas assim, quando o Samuel fala que existe um problema de comunicação, eu acho que esse é um problema muito mais grave. Ele não quis falar isso, né? Dessa forma. Mas assim, eu acho que o problema não é só na comunicação, em como o Cruzeiro comunica as coisas. Existe ali uma tentativa de ludibriar a torcida do Cruzeiro, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, é fazer a gente de bobo. Então, você simplesmente diz que o Rafael tá saindo. Deu o exemplo do Rafael ali que eu concordo. O Rafael tá saindo, tá em busca de novos objetivos. Aí
bota uma notinha. Saiu o Pedro, bota uma notinha. Não sei o que. Não indica pra gente qual foi o real motivo, né? Por que não fala assim, olha, o Rafael é um cara que foi muito bem aqui no Cruzeiro, a gente tem um grande respeito por ele, realmente temos, só que a gente entendeu que nesse momento havia um desgaste dele, ele não estava rendendo aquilo que a gente esperava, resolvemos desligar aí, ou resolvemos negociar o Rafael para o melhor dele, para o melhor do Cruzeiro. Beleza, era uma coisa mais transparente. A mesma coisa em relação ao Pedro, a gente não sabe se realmente quis sair, ou se não quis sair, ou se vê essa proposta do Vasco, ou se ele balançou por causa disso, ou se já havia ali um processo de quase ruptura com o Cruzeiro, ou em andamento, alguma coisa. Não, basta uma notinha muito mal feita, e não tem uma transparência, né? A gente, torcedor, os jornalistas, todo mundo é tratado como bobo, né? Como sendo alguém assim que vai, não, nós vamos cair nessa conversinha. E essa conversinha já tá manjada, né, gente? Foi a mesma coisa que o próprio Pedro Martins falou, né? Quando, por exemplo, saiu o Larcamon. É sempre a mesma jogadinha, sempre a mesma coisa que não tem nada a ver com transparência, não tem nada a ver com com a gente esperava dessa SAF, né? A gente esperava uma coisa mais direta, uma coisa que realmente se aproximasse do torcedor e não que fosse uma tentativa de ludibriar, de enganar o torcedor. Agora vamos seguir aqui com o que o Pedro Torres vai falar. Concordo, Samuel. O Cruzeiro vive de deixar a narrativa para o outro. A gente sabe o quão é importante no meio do futebol, e aí eu não estou falando aqui para o Cruzeiro vir e mentir, não. Mas para o Cruzeiro chegar e falar assim, olha, gente, o Cabral recebeu uma proposta, a gente vê que o ambiente talvez não esteja dos melhores, o torcedor está pedindo, a gente vai decidir por dar continuidade, deixar ele seguir a carreira dele em outro clube, a gente aposta no Anderson. Nem isso, o Cruzeiro nem um suporte ao Anderson, o Cruzeiro deu, assim como todos os outros do elenco. Hoje, durante os donos da bola, foi até pauta lá, e o Genta falou muito bem, a diretoria de futebol, ela serve para ser o peito na hora que qualquer pedrinha ameace vir a cair no clube, a diretoria de futebol ela tem que antever e blindar o elenco. Eu não estou falando aqui que o jogador não mereça ser cobrado, mas a diretoria de futebol ela está aí para isso, e o que a gente viu foi sempre essa relação muito fria. O torcedor esperava da imprensa para saber o que acontecia no clube, e o clube deixava acontecer. O clube segue deixando a narrativa com Rafael Cabral. Como você bem disse, ele quer desafios maiores, mas muito do Cruzeiro talvez também não ter desafios maiores passa pela inconsistência do Rafael Cabral. Com todo respeito ao atleta que fez o gol, mas como você quer desafios maiores, se um jogador aí, que até outro dia a galera não conhecia, do vice-lanterna do futebol chileno, colombiano, ele finaliza de uma maneira comum, um lance fácil, e você deixa essa bola passar. Mas o Cruzeiro deixou a narrativa com o Rafael Cabral, e a narrativa é de que o Cruzeiro não tem maiores desafios. E aí você vai deixando esses ruídos entrarem e a situação vai só piorando. Então eu acho que a comunicação também é ruim. Fala-se pouco com o torcedor pouco se sente representado, tanto no campo com o futebol, que até agora, em 2024, é bem abaixo do que a torcida esperava, quanto também da situação, né, das informações que vêm de fora, e aí o torcedor fica só esperando e a narrativa é sempre do outro e nunca do Cruzeiro. Pois é, 6.000 pessoas aqui com a gente. Vamos ver aí agora acho que já vou o chat aqui que o pessoal tá... Aí já vamos entrar no outro assunto aqui. Enfim, já vou tirar aqui do Samuel, porque eu não gosto muito dessa... de ficar mostrando, assim, sabe? Muita coisa, assim, dos outros. Porque, enfim, eu só quis mostrar esse lance aqui da pergunta que a gente fez, né? Opa, peraí que eu ainda... Isso. Deixa eu só tirar aqui, para eu colocar aqui a nosso páginas normal. Mas assim, o que o Samuel falou, eu concordo pra caramba. O que o Pedro também falou muito bem o Pedro. Não conhecia o Pedro, rapaz que fala muito bem, jornalista, né? Não conhecia, pessoal, sigam o Pedro aí. Bastante interessante o que ele falou também. Porque é muito isso, né, gente? É muito... Deixa eu meter o desktop aqui de novo para não ficar minha carona. É muito isso. É fazer o torcedor de besta, é fazer o torcedor de bobo, né? Essa falta de atenção com o torcedor, até eu diria. E assim, pessoal, eu acho que tá na hora também de
existia uma postura, que foi o que o Pedro falou, que eu concordo. Não existe ali, no final de um jogo, um cara que bate no peito e fala pelo departamento de futebol do Cruzeiro. Você não vê isso acontecer. Quem é que fala? É o técnico e são os jogadores. Isso a gente já vinha falando há muito tempo, tá? E eu acho que isso não condiz com aquilo que é expectável, porque muitas vezes o treinador e o jogador, muito menos o jogador, né, mas nem o treinador, tem esse amparo para falar sobre decisões que não são deles, né? Às vezes as decisões que impactaram num determinado momento ali num jogo, alguma coisa, são decisões que são feitas pelo departamento de futebol. Então, até para proteger o treinador, para proteger o jogador, é preciso que tenha essa figura de um homem forte do futebol, do Cruzeiro, né, dando a cara a tapa, dando a cara a tapa. O gerente de futebol, o executivo, o que quer que seja, tem que ter uma figura que dê a cara a tapa. Em momentos da associação, essa figura foi muitas vezes o presidente. Então, em não raras vezes, você via, por exemplo, dá um exemplo aqui, o Zezé Perrella, né, indo para uma coletiva de imprensa, dando a cara a tapa. Podemos falar 1 milhão de coisas negativas a respeito do Zezé Perrella, mas ele nunca fugiu de dar a cara a tapa. Ele sempre foi lá e mostrou a cara dele. A gente não vê isso acontecer com o Ronaldo, eu entendo, que é uma situação diferente, mas tinha que ter um homem forte do Ronaldo aqui, um cara que respondesse pelo departamento de futebol, que eu acho que não é o Gabriel, por exemplo, que ele é o CEO, mas ele é o CEO muito mais da área mais administrativa mesmo. Então, beleza, bota ali um CEO do futebol, um homem forte do futebol, que não seja o substituto do Pedro Martins, que seja o Paulo André, por exemplo, ou se o Paulo André sair, eu espero que saia, que venha um outro cara, uma outra pessoa para fazer essa parte aí, mas tem que ter alguém que seja um homem forte do futebol, que dê a cara, gente. Falta isso, né? Pra gente não ver uma coletiva desastrosa de treinador tentando responder coisa que realmente eles não têm como responder. E depois, quando o treinador vai embora, quando um jogador sai, tem que ter essa mesma figura ali para bater no peito, para explicar as coisas, para ficar claro, entendeu? Para não parecer que está sendo assim do jeito que está acontecendo, que é uma enganação. Ou como o próprio Pedro falou, né, o Pedro Torres, né, o jornalista, que parece que o Cruzeiro deixa que os outros falem pelo Cruzeiro, né? E aí acaba sendo complicado, porque uma hora ou outra vai acontecer, por exemplo, o Larcamon foi lá numa entrevista, falou o que ele quis falar, né? E ele tem direito disso, e ficou feio. Aí pode ser, depois, aqui um tempo, que o próprio Rafael também falou lá coisas que ficaram um pouco feio, que, né, de buscar um novo objetivo. Depois pode ser que o Pedro Martins vai aí num programa qualquer e vai falar coisas que vai ficar feio pro Cruzeiro. Então eles têm que começar a pensar em proteger o próprio Cruzeiro, acima de tudo, os jogadores, o treinador, porque se não houver essa figura, essa pessoa com gabarito, né, para botar a boca ali e falar o que tiver que ser falado, fica muito complicado, porque aí parece que a diretoria é composta de ratos que deixam todo mundo arder enquanto eles estão lá, né, protegidos e blindados. Enfim, já terminando esse assunto aqui, vamos falar rapidamente aqui do assunto principal do dia, que foi a saída do Pedro Martins. Já foi confirmado, né? O Pedro vai sair do Cruzeiro mesmo, vai para o Vasco, é o destino dele. Essa nota do Cruzeiro aí foi uma nota sem vergonha, né? Dizendo aquela coisa de sempre, o Pedro foi para um novo desafio, não sei o que para mim é balela, ou seja, das duas uma, ou o Pedro realmente entendeu que a grana que o Vasco ofereceria era muito grande e por isso ele saiu, ou então realmente já existia um desgaste ali e por isso o Pedro saiu. E eu acho que a segunda opção seria realmente a mais plausível, porque o Pedro com certeza teve opções de sair antes, né, oportunidades, e não saiu. Então ele tinha ali uma relação bastante sólida com o Ronaldo. E o fato dele sair agora, no momento que está sendo bastante criticado, eu acho que é o mesmo caso do Rafael. Aproveitou a janela aí para sair, porque já estava sendo bastante criticado pela torcida, com toda a razão do mundo, porque vem fazendo um trabalho péssimo o Pedro Martins. Enfim, pessoal, muitas coisas, muitos boatos aí sobre quem pode ser o próximo, né, diretor de futebol, executivo de futebol do Cruzeiro. O Paulo André vai ser o interino, né? Então ele vai dar uma coletiva amanhã, se não me engano, e vai falar sobre o futuro do Cruzeiro nesse sentido. Esperamos aí que contratem um profissional competente, né, mais competente que o Pedro, porque o Cruzeiro precisa disso. Se o Cruzeiro não tem dinheiro para investir alto, ele tem que ter um profissional que atue
de maneira exemplar no mercado, que não cometa erros como os erros cometidos pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro no ano passado e esse ano, principalmente no ano passado, né, que trouxe o Wesley, trouxe o próprio Arthur Gomes pagando dinheiro muito alto, enfim, apostaram ali em nomes que não vingaram e pagaram um alto valor por eles, né? Enfim, falando agora de uma outra situação, eu vou até falar da nota, né, que eu não falei para vocês, a nota do Cruzeiro, né? O Cruzeiro informou que o Pedro Martins aceitou o convite para um desafio profissional e não é mais diretor do futebol da instituição. Agradecemos por todo o profissionalismo, dedicação e entusiasmo com os objetivos do clube e aproveitamos ainda para desejar muito sucesso na sequência da sua carreira. Assim, pessoal, uma notinha básica, ruim, feia, mal feita, né? Podia ter o cara aí convocado uma coletiva para falar sobre isso, sabe? Hoje mesmo, né? Não convocar uma coletiva, mas fazer um vídeo, né? O Paulo André fazer, olha, pessoal, o Pedro realmente saiu, estou confirmando aqui, por isso e por aquilo. Sendo sincero, falando, olha, o Pedro estava desgastado aqui com a gente acha que ele é um excelente profissional, ele é incrível, mas realmente houve atrito nos últimos tempos, a gente pensou que realmente era uma boa hora para o Cruzeiro buscar um outro ar, para ele buscar outro desafio realmente, para ele buscar ar em outro lugar, mais ou menos por aí, e não dizer que aqui não tem desafio, né? Ou seja, complementar a explicação e deixar claro que é também uma questão de desgaste, é também um fato de que o Cruzeiro já não interessava muito estar com o Pedro Martins, se é que esse for o caso. Então, assim, falta transparência, falta capacidade de comunicação no Cruzeiro, isso realmente me deixa muito irritado, foi por isso que eu fiz essa pergunta ao Samuel Venâncio, inclusive. Bom, só para finalizar aqui, teve eu não gosto de trazer esses trem aqui, eu não sei se é verdade, né? Foi o Emerson Pansieri que trouxe, e teve um jogador do clube aí que foi poupado contra o União La Calera e que reclamou, questionou o Seabra do porquê dele não ter entrado, pelo menos no segundo tempo. Quem que será que foi? Eu aposto no Arthur Gomes, né? Poderia ser o Lucas Silva, não sei também se é o Arthur Gomes, não. Tô falando isso porque ele reclamou aquele dia de ter de ter sido substituído, né? Por isso que eu imagino que tenha sido ele. Mas pode ter sido um outro nome, o Neres, o Lucas Silva, enfim. Só essa curiosidade aqui que a gente não sabe. Eu não gosto de trazer como verdade absoluta, porque eu nem sei se essa fonte do Emerson Pansieri é boa mesmo ou não é. Bom, pessoal, é isso. Em relação a hoje, não tem muito mais o que trazer, só realmente esse assunto que foi gigantesco, né? Amanhã a gente vai saber com mais clareza o que de fato vai acontecer no Cruzeiro, quem é que poderia vir, que tipo de perfil a gente pode procurar também. E agradeço demais mais uma vez a todos vocês. Se puderem inscrever, vai aparecer aqui em cima, ó. Se inscreva no nosso canal, ó. Veja os vídeos que vão aparecer aqui também, ó, para vocês se interarem ainda mais sobre os assuntos nossos, tá? Inscreva no canal, compartilhem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.